Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Prova Voadora especial de The Witcher. E a gente aqui hoje não vai fazer uma crítica com spoilers aprofundados, porque a gente já tem uma review gravada aqui, tem um bom grau de spoiler. Para quem é spoiler fóbico, fiquem longe daquele vídeo, o que não existe, gente. Essa condição não é clinicamente atestada, então vão ver o vídeo sim. Esse vídeo aqui é destinado para todo mundo que é fã da série, mas eu acho que principalmente para as pessoas que se tornaram fãs da série recentemente. Para quem às vezes não era tão fã dos jogos, ou principalmente para quem não era tão fã dos livros, que conheceu esse universo agora e que ainda está muito confuso em alguns conceitos que talvez não tenham sido muito bem explicados ou abordados ali na adaptação da Netflix. Então a gente escolheu aqui 5 principais temas, 5 dúvidas que a gente conseguiu notar ao longo da temporada, pra gente explicar aqui de uma forma sucinta, pra vocês entenderem e não ficarem boiando pra próxima temporada, que infelizmente vai demorar só em 2021, gente. Vamos para as explicações porque tem muito tema pra ser abordado. Vamos começar então falando sobre os conceitos que mais aparecem na série e que não são explicados em nenhum episódio. Vamos falar aqui da diferença entre bruxos, feiticeiros e magos. Caso você nunca tenha tido contato com esse universo, você conseguiu ir pegando as diferenças, principalmente usando o Geralt e a Yennefer como parâmetro, para entender qual é a diferença entre um bruxo e uma feiticeira. Vamos começar pelos bruxos então. Os bruxos, eles são mutantes ali naquele universo, quer dizer que eram crianças humanas que passaram por um longo processo de alteração genética. E uma coisa que sempre falam nos livros é que as crianças que vão se tornar bruxas sempre foram marcadas pelo destino. Então tem um grau de sorte, mas que se a gente for pensar em questão de destino mesmo, sempre foi o caminho que aquela criança ia seguir. E a forma como elas chegam nos monastérios ou escolas de bruxos, que seria o nome oficial desses centros de treinamento, é sempre uma criança que foi dada, seja pela lei da surpresa, que a gente também vai explicar nesse vídeo, seja por abandono, pais que não têm condições de cuidar daquela criança e deixam ela lá para ser treinada e possivelmente sobreviver ou morrer, aí fica pro destino, não pro pai resolver isso, né? É uma forma de limpar as mãos. Basicamente, então, a vida do bruxo já é ruim desde que ele nasceu, porque ele começa sendo um bebê que ou foi abandonado, ou foi dado como moeda de troca por alguma coisa, como pagamento por algum favor. Pegando o Geralt de exemplo aqui, ele, assim como os outros bruxos da idade dele, da escola do lobo, eles foram levados para Kaer Morhen ainda bem jovens e tiveram todos que passar por vários testes de resistência e experimentos que iriam alterar as habilidades físicas que eles possuem. O teste principal é conhecido como Prova das Ervas, um teste que exige muito da capacidade corpórea de cada um deles, o que faz com que muitos dos jovens morram ao passar por ele e só os mais fortes sobrevivam. No caso do Geralt, é contado tanto nos livros quanto nos games também, que pegaram um pouco mais pesado com ele porque ele era uma criança marcada pelo destino, então ele tinha mais resistência. Então o fato dos testes terem sido mais brutos com ele quando jovem fizeram com que ele tivesse a sua condição de albino ali, perdesse todas as cores dos pelos do seu corpo, adquirisse os cabelos brancos, e é por isso que ele fica conhecido como Lobo Branco também. Bom, então quando se conclui o treinamento de um bruxo, o que ele adquire na verdade são habilidades corpóreas mesmo, mais agilidade, super força, resistência. O foco mesmo é que eles sejam ótimos guerreiros, mas a magia deles vem de outras fontes, sejam sinais elementares que eles têm que aprender e decorar para conseguir conjurar qualquer magia, ou então nos elixires também, que são aquilo que dá um upgrade nos jogos e que a gente viu o Geralt usando algumas vezes na primeira temporada. Já no caso dos feiticeiros, a magia não se comporta da mesma forma. Os feiticeiros, ao contrário dos bruxos, já nasceram com a magia dentro deles. A série mostrou isso de forma bem clara. Os feiticeiros são ali condutores do caos. Crianças que já nasceram com essa capacidade, mas precisam ter ela explorada, e é por isso que eles vão para as escolas e universidades, para aprenderem a como usar suas habilidades corretamente. Essa condição dos feiticeiros de conseguirem utilizar a magia, de conseguirem ser condutores do caos, está relacionada com o fato de eles canalizarem os 4 elementos: água, terra, ar e fogo. E falando em relação aos magos agora, todo mago é um feiticeiro. Essa foi a leitura que a série deu para esse conceito. Quando um feiticeiro tem realmente um momento de ascensão, que é quando ele vai fixar a sua aparência, parar de envelhecer e realmente chegar no auge dos seus poderes, ele vai acabar ganhando um título, que é o título de mago. E aí, esse mago pode ser tanto um acadêmico, um pesquisador das magias, que é o caso do Istredd, aquele par romântico da Yennefer na primeira temporada, que ele trabalha para Nilfgaard como um cientista. Ou então ele pode realmente ter um cargo político, como se fosse um cargo público de conselheiro de alguma realeza, que é o que a Yennefer acaba atingindo ali na primeira temporada também. O mago é o seu primo feiticeiro que chegou num patamar maior, que vai ser elogiado no churrasco de fim de ano. Perfeita comparação. Só para deixar claro aqui, o que o Léo acabou de explicar sobre os magos é a releitura que a série fez desses termos. Porque no universo dos livros, os termos mago e feiticeiro muitas vezes são usados como sinônimos, não tem nenhuma restrição do que você pode chamar de mago ou maga. Na verdade, no geral e nos livros, eles geralmente chamam as mulheres de feiticeiras e os homens de magos.
então não são duas raças distintas, como acontece com feiticeiros e bruxos. A próxima dúvida que surgiu foi em relação às espadas do Geralt. Nos jogos, ele sempre carrega as duas espadas nas costas, mas tanto na série quanto no livro, ele carrega uma espada nas costas da sua armadura e uma que fica na sua égua. No livro O Último Desejo, o Geralt acaba revelando que as duas espadas são feitas de aço. A diferença tá no fio, que é aquela parte que corta, a lâmina realmente da espada. Uma delas tem um fio feito de prata pura, que realmente é utilizado para matar monstros que são vulneráveis à prata, tipo lobisomens, vampiros, strigas são vulneráveis à prata. Isso. Mas a outra espada, também feita de aço, tem uma lâmina que é recoberta por um ferro, mas não um ferro mundano, é um ferro que veio de meteoritos, de estrelas cadentes, que é o nome que eles dão nos livros. E esse ferro que está recobrindo o aço também é utilizado para matar monstros, então não tem uma espada para humanos, que é o que muita gente acaba entendendo, que é uma para monstros, uma para humanos. As duas podem sim ser utilizadas para derrubar humanos, porque humanos não são invulneráveis a lâminas. Lâminas cortam, então pode ferir humanos. Mas tem tipos diferentes de monstros que têm fraquezas diferentes. Então na série o que é mais comum ver é o Geralt carregando uma espada um pouco menor, que seria essa feita de aço com a lâmina de ferro, e uma um pouco maior que fica na égua o tempo inteiro, que é essa feita de prata, que ele só tira ela por ser mais pesada, mais difícil de manusear, quando tem um monstro específico para ele enfrentar. Bom, um termo que gerou dúvida em muita gente, que muita gente já perguntou até pra gente nas redes sociais, é sobre a lei da surpresa. A lei da surpresa foi explicada ali na série, mas talvez pudesse ter sido explicada de forma um pouquinho melhor. A lei da surpresa é muito mais do que um costume que existe ali naquele reino. É uma tradição que envolve o destino e o poder que ele tem sobre as nossas vidas. Basicamente é o seguinte: sempre que você salva a vida de alguém, essa pessoa tem que te retribuir de alguma forma. A noção mais lógica seria te retribuir com dinheiro ou com algo de valor. Mas quando essa pessoa não tem como te retribuir monetariamente, ela vai te retribuir com a lei da surpresa. Você vai invocar a lei da surpresa para ela. Isso quer dizer que, a partir do momento que você invocou a lei da surpresa, a pessoa que foi salva vai estar te devendo algo que é dela, mas que ela ainda não sabe. Então, um exemplo aqui: salvei a vida do Léo, então invoquei a lei da surpresa para ele. O Léo vai ficar me devendo alguma coisa que ele já tem, mas que ele ainda não sabe. Daqui a 5 minutos ele encontra R$5 no bolso dele. Ele não sabia que tinha esses R$5. Os R$5 são meus. Acontece que o objeto de troca nessa lei da surpresa, como ele é escolhido pelo destino, às vezes pode ser algo simples, como os R$5 que o Léo tinha no bolso, ou às vezes pode ser algo um pouco mais grandioso, como uma criança que ainda está prestes a nascer. Era comum isso acontecer em casos de batalhas em que alguém é salvo por algum outro soldado e fala: nossa, eu invoco a lei da surpresa para te pagar. Ou a pessoa cobra pela lei da surpresa, porque os dois lados podem invocar a lei. E aí, esse cara que estava na guerra, a esposa estava grávida, eles ainda não sabiam, ele passou anos em expedição. Quando ele chega em casa, tem um filho, mas o filho não pode ser dele, tem que ser entregue pro cara que salvou a vida dele. E o destino ali no universo de The Witcher, muitas vezes é tratado como se ele fosse um deus. O destino tem vontades e ele quer que suas vontades sejam cumpridas. É por isso que é deixado tão claro ali como o destino se torna uma entidade raivosa quando as crianças surpresas não são entregues aos seus... Pai surpresa. Pai surpresa. Pai surpresa. Ao seu destinatário. Parece o nome de quadro do Gugu, pai surpresa, tipo assim. Né? O fato dessa criança pertencer agora àquela pessoa pode ser interpretado de formas diferentes. No caso do Dany, do Cavaleiro Ouriço e da Pavetta, foi interpretado de forma romântica. Ela passou a pertencer a ele como uma amante, né? No caso, por exemplo, da Ciri e do Geralt, é de uma forma bem mais paternal. Ela passa a pertencer a ele como uma filha. Vamos pro quarto ponto desse vídeo, que vai ser o mais extenso e talvez seja o que mais tem especulação nessa próxima temporada, porque é realmente o foco central da narrativa dos livros, que é a Ciri, a Geada Branca e a profecia de Iflin. Bom, uma coisa que vocês têm que ficar cientes é que a história da Ciri na série se diferenciou bastante dos livros, principalmente em relação ao Geralt. Vamos começar no começo da história dela, que foi lá no episódio 4, tava tendo o noivado da Pavetta, que é a mãe da Ciri, e o Dune, que acaba sendo o pai da Ciri, chega e usa a lei da surpresa para reivindicar a mão da Pavetta. E aí, ninguém quer aceitar, porque ele é um cavaleiro ouriço, aparentemente não tem nobreza, mas o Geralt vai lá, ajuda ele, acaba começando a Rainha Calante a aceitar que a filha se case com aquele cavaleiro, e aí o próprio Dune acaba invocando a lei da surpresa para pagar o Geralt. Isso na série. Já nos livros, acontece de uma forma parecida, mas no ato derradeiro ali, quando o Geralt termina de ajudar o Dune, o próprio Geralt convoca a lei da surpresa e fala que os bruxos têm um grande apreço pela lei da surpresa justamente por serem crianças marcadas pela sombra do destino. Então ele fala que os bruxos não podem ter filhos e que
que ele ia exigir algo que o Dune não tinha na época ainda, mas que em 6 anos ele viria cobrar, aquilo que ele não sabia que teria. Que no caso, se o destino fosse bondoso, seria uma criança. Passados 6 anos, pelo menos nos livros, na série tem uma diferença um pouco crucial nesse ponto mesmo, ele chega mais pra vigiar, ele ainda não quer reivindicar aquela criança. Ele descobre que existe uma criança surpresa destinada a ele, mas ele ainda não quer levar ela pra Kaer Morhen. Acho que é um pouco de bom senso, né? Ele não quer levar uma criança pra sofrer logo no começo da sua infância, que nem foi com ele. Então ele vai lá, descobre que tem uma criança e vai embora. Na série ele volta quando ele percebe que ele tinha que exigir a Ciri, mas ele acaba também não querendo levar logo de cara, mas depois ele percebe que tem que levar, e aí a Calante não deixa que ele leve a criança. Então o destino começa a ser cruel com o reino de Cintra a partir desse momento. Uma coisa que desestimula muito o Geralt a levar a Ciri com ele nos livros também é o fato dela ser menina, porque se fosse um menino ele estaria disposto a levar o menino para ser um bruxo. A mudança crucial aqui dos livros para a série é todo o núcleo da floresta de Brokilon. Nos livros nós temos aquele momento ali em que a Ciri estava ali com as Dríades, mas nos livros ela tinha fugido porque ela foi mandada como pretendente para se casar com um príncipe. Ela tinha apenas 10 anos, ela não queria isso, por isso ela fugiu. Ela fica ali entre as Dríades e a rainha das Dríades diz que ela poderia ficar entre elas, mas nesse momento Geralt tinha sido enviado para uma missão ali na floresta de Brokilon para mandar uma mensagem para a rainha das Dríades. É ali então que os dois se conhecem. A Ciri tem a oportunidade de escolher entre ficar com as Dríades e ir com Geralt. Ela escolhe ir com ele e aqui os dois começam a criar uma relação. Uma relação que do ponto de vista da Ciri é uma relação bem paternal. Ela enxerga essa figura paterna no Geralt. A partir daí o Geralt vai ter consciência da responsabilidade que ele tem com aquela criança, do vínculo que ele tem com ela, mas aqui ele ainda escolhe abandonar ela no final do conto e deixar ela aos cuidados do mago do reino dela. Essa responsabilidade do Geralt com a Ciri fica perseguindo ele a partir daí. Isso foi uma coisa que nós sentimos falta de ver na série. O Geralt e a Ciri se encontram e se separam, e a partir do momento em que eles estão separados, o Geralt sente esse vazio da responsabilidade que ele não cumpriu, e a Ciri sente esse vazio do Geralt como uma figura paternal, né? O que dá muito mais embasamento para que tenha aquela cena no final dos dois se abraçando. Não tivemos esse embasamento na série. O Geralt então decide ir para Cintra para reivindicar a criança que é dele por direito. Quando ele chega lá, não é que ele não consegue a criança porque Calante não permitiu, mas sim porque houve o massacre de Cintra e a Ciri já não está mais ali. Só para ressaltar o quanto o destino queria que os dois ficassem juntos, os pais da Ciri morreram para uma viagem que estavam fazendo para as Ilhas Skellig, que era onde a Ciri foi criada, inclusive, porque eles iam bastante ali com frequência, e uma tempestade muito inesperada, que era realmente um tom de maldição, acabou matando os pais dela, deixando ela órfã de pais. E aí nesse momento Cintra já tinha sido destruída, ela tinha sido raptada por um cavaleiro de Nilfgaard, que é aquele vilão da primeira temporada, e seria levada para Nilfgaard por algum motivo ainda desconhecido, até que numa noite, enquanto o cavaleiro dormia, ela acaba escapando, fugindo para a cidade de Trasrio, fica morando ali como uma criança de rua, até que ela é salva por a esposa de um comerciante. Pelo destino, mais uma vez, esse comerciante acaba recebendo a ajuda do Geralt numa estrada, ele é salvo e usaria da surpresa para pagar o Geralt. Ele ia entregar algo que ele não sabia que tinha ainda. Quando eles chegam na casa, acabam descobrindo realmente que a mulher que salvou a Ciri era a esposa desse comerciante, e aí ele entrega a Ciri finalmente como a criança surpresa do Geralt. Ou seja, o Geralt é pai surpresa duas vezes. Exatamente. Mas Quando... que mania que esse povo tem de entregar as coisas surpresa, Mas né? é porque lá na Terra Deus é tipo você falar assim, vou rezar por você, sabe? Uma pessoa conservadora, invoca a lei da surpresa. Se você entendeu o conceito de lei da surpresa, de destino, você entende toda a trajetória da Ciri nos livros, você entende como isso é algo que realmente faltou ser explorado ali na série. Porque nos livros o destino se mostra presente exatamente nessa questão de todas as vezes que o Geralt abandona a Ciri, o destino sempre dá um jeito de colocar eles frente a frente de novo. Sobre Ciri, a gente já viu ali que ela tem um grande poder dentro dela, todos falam ali o tempo todo de que ela é importante e perigosa ao mesmo tempo, o reino inteiro tá atrás dela, mas o que a Ciri tem de tão poderosa, Leonardo? Então, acaba que a criança surpresa do Geralt era uma coisa um pouquinho além do que ele esperava. É uma surpresa pra todo mundo. Exatamente. A Ciri tem uma ligação muito específica com uma das profecias mais conhecidas do continente, principalmente entre os povos ancestrais, que são os elfos, os gnomos e os anões. Essa profecia é a profecia de Iflin. Ela prevê que a civilização vai acabar em machado e barbárie, que
que o sangue vai jorrar, os reinos vão morrer perante o grande frio que se aproxima. É como se fosse um Ragnarok para a mitologia nórdica. Eles vão passar por uma grande frente fria que vai ser mortal, vai levar todo mundo pro limite da sobrevivência. Os fracos vão virar presas dos mais fortes, que vão matar pela loucura que vem da fome. E depois disso, alguns povos vão ter uma renovação, que são os antigos, principalmente os elfos. Em resumo, a gente andou e tamo aí com o quê? Com uma série medieval onde o inverno está chegando mais uma vez. Então, para alguns povos vai ser o fim do mundo e para outros é a chance de voltarem ao trono, que é o que aconteceu com os antigos. Os elfos querem reaver o poder que foi deles algum dia no mundo antes do continente como a gente conhece hoje, enquanto os humanos, principalmente os que sabem disso, que são os de Nilfgaard, eles querem parar a todo custo a Geada Branca, que é esse grande frio, esse grande mal que se aproxima. E qual é a relação da Ciri com essa Geada Branca? Bom, a profecia diz que ela vai ser tanto a causadora quanto a salvadora desse momento que vai chegar aí. A Ciri então recebeu esse poder da linhagem dela, que tem sido passado desde antes da bisavó. A gente vê a Calante falando na série que a bisavó dela tinha esse poder, que pulou uma geração, que foi passado para Pavetta e agora foi passado para Ciri. Esse poder, na verdade, está relacionado com o sangue dos antigos, um gene que vem sendo passado há mais de 3.000 anos, que começou com a elfa Lara Dorren. Nessa época, a profecia já dizia que em 3.000 anos a Geada Branca aconteceria, quando o gene chegasse numa das mulheres dessa linhagem, que teria ali sobre ela o símbolo da andorinha, que seria então alguém capaz de ser a catalisadora dessa Geada Branca, mas também de ser a andorinha que traria o verão de volta, ou seja, ela seria a destruidora e a salvadora ao mesmo tempo. E aí a gente chega no ponto mais controverso desse vídeo aqui, que é o grande spoiler dos livros e da próxima temporada, provavelmente. A gente entregou spoilers que já foram entregues pela primeira temporada. Agora a gente vai explicar um termo que falaram no final da série, no episódio 8, falam dessa tal chama branca, mas agora eu vou explicar o que é a chama branca, e se você não quiser saber exatamente o que é, porque é um grande spoiler, curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário pra ajudar e tchau. Então bora lá, se você não é spoiler fóbico. Chama branca, a gente vê a Fringilla explicando isso. Quando ela foi pra Nilfgaard, quando ela se tornou a maga de Nilfgaard, ela acabou conhecendo a magia que era pregada em Nilfgaard, que é um povo que eles têm esse conhecimento dos antigos, eles têm muitos textos escritos na língua dos antigos, então eles são realmente povos que têm um misticismo um pouco mais aflorado. A magia que é pregada em Nilfgaard não tem as restrições que são impostas no resto do continente, então a magia dela é mais forte por não ter limites, é o que aconteceria com todos os outros magos se eles tivessem essa permissão que ela tem naquele reino. Mas aí ela vai e cita a chama branca que cintila sobre o túmulo dos seus inimigos. O que seria essa chama branca aí então? É o imperador de Nilfgaard, Emhyr var Emreis. Esse cara, ele é o grande vilão da história, porque ele quer ir atrás da Ciri, enquanto o Geralt quer criar ela como a filha dele. Mas esse cara é o que, Felipe? Ele é pai da Ciri, meu senhor. Exatamente. Não é um pai surpresa, não. O pai é biológico mesmo. Tá ele bom, é o gente? Dune. O Dune não morreu na tempestade. O Dune te disfarçou com aquela carinha de ouriço fofo, gente, mas de fofo não tem nada. Ele vai pra Nilfgaard, acaba tomando o trono do antigo rei, que era aquele rei beberrão que só se preocupava com prostitutas e com melança, enquanto o povo tava morrendo de fome. Usurpa o poder dele, se torna o tal do imperador, que se torna essa chama branca. Por que chama branca? Porque eles têm esse conhecimento da profecia que traz a geada branca e que ele seria a chama que vai afastar o frio, ele vai ser o grande salvador. Então ele tá imbuído dessa missão aí e qualquer meio necessário ele vai empregar para conseguir chegar no seu objetivo de salvar o continente, inclusive matando e dizimando reinos ali sem qualquer pudor. E é por isso, inclusive, que eles estão atrás da Ciri, né? Ele não quer só encontrar a filha dele, ele sabe que a filha dele é a chave para enfrentar a Geada Branca, né? E não só para aumentar o poder dessa chama branca, mas para ajudar na limpeza que eles querem fazer no continente. Eles acreditam que enfrentar a Geada Branca vai estar extremamente relacionado com a limpeza que eles querem fazer de exterminar ali os elfos, anões, todas as raças antigas que eles não consideram dignas de continuar habitando o mesmo continente que os humanos. Então eles querem basicamente usurpar a magia, né? Porque a magia está bem ligada aos ancestrais e realmente se consolidarem como os grandes donos do continente. Bom, é isso. Caso você ainda tenha alguma dúvida, caso haja outros conceitos que você quer que a gente explique, a gente sabe que existem muitas raças, classes, magias, criaturas que podem ser explicadas, que podem render vídeos futuros aqui no canal. Deixa aqui nos comentários tudo que você quer ouvir a gente falando aí pra frente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Feliz 2020, porque esse é o primeiro vídeo do canal do ano. Feliz 2020! Feliz 2020! É isso aí. Fique com a gente mais um ano, tem muita série boa esse ano, promete muito mesmo. Então ative as notificações aí, fique de olho no canal e até a próxima. Até a próxima. Tchau.